Salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma incrível viagem no tempo aqui no nosso canal. Hoje vamos embarcar de volta ao ano de 1990. Prepare-se para relembrar um ano que marcou o início de uma nova década, cheia de mudanças, tendências inesquecíveis e momentos históricos. 1990 foi um ano em que o mundo começou a mudar rapidamente. No Brasil, Fernando Collor assumia a presidência com promessas de modernização, enquanto no cenário internacional, o Muro de Berlim havia caído e a reunificação da Alemanha estava em andamento. Foi também um ano de grandes lançamentos no cinema e na música. Quem não se lembra dos filmes que estrearam nas telonas e dos hits que tocavam nas rádios e nos Walkmans? Então, ajuste a sintonia, pegue sua jaqueta jeans, arrume seu cabelo e venha conosco nessa viagem nostálgica. Vamos revisitar os eventos, as modas, os filmes e as músicas e os fatos marcantes que fizeram de 1990 um ano tão especial. Os anos 90 representam a última década em que a influência digital ainda não dominava nossas vidas. Era um tempo em que as interações sociais eram mais pessoais e tangíveis. Encontrar amigos significava sair de casa, estar presente fisicamente. As informações vinham de jornais, revistas e livros, e as pesquisas escolares eram feitas em enciclopédias e bibliotecas. Havia uma sensação de paciência e espera, que se perdeu com a instantaneidade do digital. Esperar pela revelação das fotos de um rolo de filme ou pela chegada de uma carta pelo correio são exemplos de uma época em que a gratificação não era instantânea. Havia também um maior senso de privacidade, já que a vida não era compartilhada em tempo real com o mundo inteiro. Nessa época, os videogames eram dominados por consoles como o Super Nintendo e o Sega Saturno, e as locadoras de vídeo eram um ponto de encontro popular para alugar os últimos lançamentos em VHS. A música ainda era ouvida e gravada em fitas cassete, e os novíssimos CDs chegavam para ficar. Gravar uma mixtape para alguém era um gesto de carinho. A televisão, com suas grades de programação fixa, ainda era a principal fonte de entretenimento doméstico. 1990, que ano maravilhoso! Tenho grandes recordações desse ano. 1990 foi o ano que a alegria brasileira ganhou ainda mais cores. Entre cabelos volumosos e roupas coloridas, o Brasil dançava ao ritmo do axé e se jogava nos encantos da lambada. Na TV, as novelas nos envolviam em tramas cheias de paixão, enquanto as discussões sobre o fim da inflação faziam a cabeça de todos. O ano de 1990 começou com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, sendo esses seguidos pela consolidação da democracia, globalização e capitalismo global. No Brasil, a democracia renascia, com a eleição direta do presidente Fernando Collor de Mello, derrubado do poder 2 anos depois, através do impeachment. Na música, o país chorava a morte de Cazuza, além de assistir ao início da revolução artística causada pela popularização do videoclipe, na tela da recém-lançada MTV Brasil. Na TV, a novela Pantanal foi um grande sucesso de audiência, enquanto o programa Escolinha do Professor Raimundo estreava na Rede Globo. O Brasil vibrou intensamente com o bicampeonato de Ayrton Senna, mas chorou a eliminação da Copa de 90 para os hermanos argentinos. A torcida corintiana, por outro lado, celebrou seu primeiro título brasileiro. Ghost, do Outro Lado da Vida, foi o filme que marcou a época da década de 90. Foi indicado a 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Whoopi Goldberg e, claro, a melhor trilha sonora com destaque para a inesquecível música I'm China Melody, dos Ryder Brothers, tema do filme. No dia 1º de janeiro, a Polônia se torna o primeiro país da Europa Oriental a começar a abolir sua economia socialista de Estado. O país também se retira do Pacto de Varsóvia. No dia 3 de janeiro, começava a invasão dos Estados Unidos ao Panamá. O general Manuel Noriega é deposto como líder do Panamá e se rende às forças americanas. No dia 11 de fevereiro, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano,
é libertado da prisão depois de 27 anos. No dia 15 de março, Fernando Collor de Mello assumia a presidência da República no Brasil. E já no dia 16 de março, o recém-eleito presidente, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do país, com mais de 50 mil cruzeiros. O mês de março ainda trazia outras notícias desagradáveis. No dia 18, morreu o humorista brasileiro Zacarias, que fazia parte dos Trapalhões. E no dia 27 de março, estreava na Rede Manchete a novela Pantanal, que foi o maior sucesso da emissora. No dia 24 de abril, era lançado o telescópio Hubble. No dia 8 de junho, ocorria a abertura da Copa do Mundo FIFA de 1990, sediada na Itália. O dia 1º de julho foi um dia histórico. Ocorria a reunificação da Alemanha. A Alemanha Oriental aceita o marco alemão como sua moeda, unindo assim as economias da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Esse mês de julho também foi marcante para a seleção alemã, pois, no dia 8 de julho, a seleção da Alemanha Ocidental vencia a Argentina na final da Copa do Mundo, se tornando bicampeã mundial. No dia 3 de outubro, ocorreu a reunificação oficial da Alemanha. No dia 10 de outubro, o Olímpia é campeão da Copa Libertadores da América, ao empatar com o Barcelona. Ainda sobre o futebol, no dia 7 de novembro, o Flamengo era campeão da Copa do Brasil, ao empatar com o Goiás no Serra Dourada. No dia 25 de novembro, a primeira-ministra do Reino Unido, a Dama de Ferro Margaret Thatcher, anunciava sua renúncia ao cargo. No dia 9 de dezembro, o Milan da Itália vencia o Olímpia por 3-0 e conquistava a Copa Europeia Sul-Americana de 1990. No dia 16 de dezembro, o Corinthians derrotava o São Paulo e era campeão brasileiro pela primeira vez. Vamos dar uma conferida agora nas músicas que mais tocaram nas rádios no ano de 1990, começando por Mariah Carey, com Vision of Love, Chitãozinho e Chororó com Evidências, Phil Collins com Another Day in Paradise, Banda Mel com Prefixo de Verão e Sinéad O'Connor, Not Confess to You. A Volkswagen vai mostrar como anda a geração 90. A geração 90 anda como todas as gerações, anda num Volkswagen. Collor prometeu em sua campanha que abriria o mercado para os importados, não apenas os automóveis. A frase célebre que marcou isso foi: "No Brasil só tem carroça". No dia 9 de maio de 1990, estava autorizada a importação de modelos no Brasil, fato que gerou protestos sob o argumento de que a indústria nacional seria dizimada. Isso não aconteceu, porém nem todos sobreviveram. As primeiras marcas a se beneficiarem com a mudança foram a BMW e a Fiat. Segundo registros de jornais da época, já em 1990, começaram a chegar os primeiros BMWs importados ao Brasil. A Fiat veio em seguida, mas com carros de sua marca de luxo, a Alfa Romeo, que trouxe 100 unidades do sedã Alfa Romeo 164, topo de linha da marca. Surgiram também nessa época os grupos especializados em importação de carros. Eram grupos empresariais que resolveram importar veículos por conta própria. Assim chegaram mais BMWs, modelos Renault e Peugeot também. Também existiam importadores independentes de marcas que já estavam no Brasil. Isso causou algumas confusões. Por exemplo, a Ford ainda não vendia no Brasil a Ranger, mas outros grupos empresariais importavam carros dos Estados Unidos de forma independente e vendiam no país.
Mas entre os importadores também houve caso de muito sucesso. A Audi chegou ao Brasil pelas mãos da Ayrton Senna no final de 93. Ganhou no país um status de luxo maior do que tinha no exterior e foi expandida a operação até se estabelecer com fábrica por aqui. A GM aproveitou para importar a minivan Lumina e várias outras marcas resolveram vir para o país, sempre com seus modelos mais caros, menos afetados pela absurda alíquota de 85% de imposto de importação. A Citroën trouxe o revolucionário XM, enquanto a Mercedes-Benz trouxe o sofisticado Classe S. Mesmo nesse cenário, o início das importações foi considerado um grande sucesso. Foram vendidas 142 unidades do Alfa 164, 71 do Lumina, 58 do XM, 6 do modelo ZX, 330 da Classe S da Mercedes, 56 Mitsubishi L200, 20 Suzuki de 4 modelos diferentes e 30 unidades do Volvo 900, além de 14.869 unidades Lada, entre Laika, Niva e Samara. Como se vê, os Lada foram os que tiveram mais impacto no início. Mesmo com a tarifa de importação absurda, eles chegavam ao Brasil pelo mesmo preço do Volkswagen Gol básico. O Samara, mais equipado, era interessante para a classe média, enquanto o Niva voltava a oferecer um 4x4 acessível aos brasileiros. Vendeu muito. Em 1992 começamos a ver outras marcas trazendo importados como BMW, Honda, Hyundai, Land Rover, Mazda, Peugeot, Renault, Toyota e Subaru. O único grande lançamento da indústria automobilística brasileira foi de fato o Volkswagen Apollo, uma versão Volkswagen do Ford Verona, nos tempos de Alto Latina. O modelo tinha poucas mudanças com relação ao Ford Verona, como nova grade, novas lanternas traseiras, nova grafia de cores dos para-choques e um novo painel, além de detalhes de acabamento. O modelo teve vida curta, muito por conta da falta de vendas, também porque ia ser substituído 3 anos mais tarde pelo Volkswagen Logos. O Apollo, no seu ano de estreia de 1990, ficou na 17ª posição entre os mais vendidos, com 13.494 unidades. No último ano da carroceria quadrada, o Santana ficou em 10º lugar entre os mais vendidos, com 23.952 unidades comercializadas. O compacto da Chevrolet, o Chevette, ficou na 9ª posição, com 26.476 unidades comercializadas no período. O Ford Escort ficou na 8ª posição, com 32.758 unidades produzidas. Já a sua versão sedã, o Ford Verona, ficou na 7ª posição, com 33.248 unidades. Já o veterano da Volkswagen Voyage ocupou a 6ª posição entre os mais vendidos, com 34.687 unidades. O hatch médio da GM, o Chevrolet Cadete, ocupou a 5ª posição entre os mais vendidos, com 36.810 unidades. A perua da Volkswagen Paraty fez bonito, ficou na 4ª posição, com 39.537 unidades produzidas. O sedã médio da GM, o Chevrolet Monza, continuava fazendo bonito, ocupou a 3ª posição com 54.984 unidades. E na vice-liderança, o campeão da Fiat, o Uno, com 63.646 unidades produzidas. E na liderança com folga vem o Volkswagen Gol, com 104.271 unidades produzidas. O campeão da Volkswagen ficou nessa posição por durante 27 anos. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se não for inscrito ainda, se inscreva.